Fala galera, para você que tem dúvida em ler um datasheet, em entender o que são as informações que estão lá, hoje a gente vai falar das informações mais relevantes que tem no datasheet. Esse aqui é um datasheet de uma placa solar ou módulo solar, como você preferir chamar, da Canadian Solar. Aqui na capa dele a gente já tem algumas informações que são importantes e vantagens que no caso esse módulo tem com relação aos outros, tá? Lembrando, não estou ganhando nada para isso. Módulo a gente tem que analisar de um para o outro, tem muita diferença entre eles. Tem algumas questões importantes aí, tá? Para você levar em conta. Lá, primeiro, esse aqui é um datasheet que se trata de módulos de 380, 385, 390, 95 e 400 watts, tá? E aqui a gente já tem uma informação que esses módulos, essa informação que está circulada em azul, esses módulos podem ser usados para sistema de série de até 1500 volts, tá? E aqui do lado a gente ainda tem os dois tipos de placa. Essa que está escrito MBB é uma placa policristalina. E a placa do lado, essa que está escrito 5BB, que está circulado em verde, ela é uma placa monocristalina. Em outro vídeo eu vou acabar abordando melhor a diferença entre elas, mostrando melhor essas diferenças aí. Então eu não vou perder muito tempo com isso aqui. Vamos lá, aqui tem algumas informações que eu achei que são interessantes, né? Marcado aqui em verde, ela tem uma perca pequena entre a conexão das células. Vocês lembram que no outro vídeo eu mostrei que a placa tem diversas células que são ligadas em série? Nessas conexões entre uma célula e outra, aqui ele está me dizendo que ele tem pouca perda entre essas conexões. Circulado em marrom, a gente tem aqui dizendo que ele tem uma tolerância, uma boa tolerância a sombreamento, tá? E circulado em roxo, o que significa isso? Significa que ele tem uma incidência pequena de pontos quentes, tá? Para quem viu o vídeo anterior sabe o que são os pontos quentes, o que é causado durante o sombreamento desses pontos quentes. Outra informação aqui que pra gente aqui não é muito levada em conta, a não ser que você more no sul do país, né? Essa é uma informação importante, onde tem geada, tem neve, né? Aqui está dizendo que a placa suporta 110 quilos, toda a extensão dela, tá? Não é 110 quilos num ponto só, é 110 quilos distribuídos em cima da placa. Mas vamos lá, vamos para as informações mesmo, as informações mais técnicas da placa. Aqui a gente tem um panorama geral aqui das informações mais técnicas, mas eu vou colocar ponto a ponto aqui para ficar fácil de entender. Aqui a gente tem os desenhos da placa. Circulado aqui em vermelho, a gente tem aqui o comprimento da placa, que 2 metros no caso aqui. Em azul mais pequenininho aqui embaixo, a gente tem 1 metro, 2 metros por 1 metro, o tamanho da placa. Circulado em azul grande aqui, a gente tem que tem 35 milímetros a largura da placa, 3,5 cm. Aqui circulado em verde, a gente tem a medida dos furos para fixação, para montagem da placa. E vamos lá, a gente tem mais algumas informações aqui. Os dados mecânicos da placa. Trata de uma placa com célula monocristalina, onde tem aqui a setinha verde. Quais são as dimensões da placa? As dimensões a gente já podia ver no slide anterior, né? 2 metros por 1 metro por 35 milímetros. O peso da placa, isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Essa é uma informação importante porque a hora que você vai subindo as placas no telhado, você não percebe, mas a hora que você fizer a soma de tudo aquilo, dá um peso grande, viu? No caso aqui, a placa tem 22,5 kg. Então, se você tem 10 placas em cima do seu telhado, você já tem 225 kg. Então tem que tomar um certo cuidado, ver se ela suporta ou não. Tem muitos casos aí do pessoal que está instalando, passa um tempo, o telhado afunda, passa um tempo, estoura, vento, enfim, várias situações aí. Então tem que levar muito em conta o peso das placas. Com a seta roxa, ele tem um vidro temperado na frente de 3,2 milímetros. Então sim, aguenta algumas pancadas, tá? Ele tem uma moldura de liga de alumínio anodizado. E no caso aqui embaixo a gente tem a J-Box, que é o que eu falei no vídeo anterior, que é a Junction Box. Primeiro, ela tem grau de proteção IP68. O que significa isso? Significa que ela não deixa entrar poeira. E se você
colocar uma placa dentro da água, manter ela submersa na água, ela não vai entrar água, tá? Ela a prova de entrada de água e de poeira. E aqui aquela mesma informação que ela possui 3 diodos bypass. A outra informação aqui de baixo, ó, em amarelo, cabo. Os cabos que saem da placa são cabos de 4 milímetros, tá? De acordo com a IEC. Comprimento dos cabos aqui, ele tem várias informações do comprimento do cabo, comprimento do conector e tudo mais. Os conectores que estão sendo usados aqui é o conector MC4, essa informação em preto. E aqui é uma informação mais para logística, né? Cada pallet você pode colocar 30 peças empilhadas e por container, para quem tem essa curiosidade, vem 660 peças, 660 placas. Agora, não menos importante, os dados elétricos, tá? Só que você pode perceber que esses dados elétricos aqui, ele tem na frente dele aqui STC. O que é STC? É uma condição de teste, tá? É uma condição que foi colocada em teste e coletada essas informações, que no caso aqui embaixo é com uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado, tá? Entenda a irradiância como se fosse a potência do sol que está chegando em cima da sua placa, tá? A potência dos raios solares que estão chegando em cima da sua placa. E nesse caso aqui é uma temperatura de 25 graus centígrados aqui. Quais são as informações que foram coletadas? Essa nominal max, power Pmax aqui, é a potência máxima, tá? Potência máxima, potência nominal das placas que foi coletada. Essa em verde é a tensão de operação. Você pode ver que quanto mais potente a placa, eu tenho uma tensão um pouco mais elevada, tá? De operação. E essa em azul é a corrente de operação dela. Essa aqui vocês já estão mais familiarizados porque eu já mostrei no outro vídeo. Você tem aqui para placa de 380 watts, você tem 9,5 amperes, até a placa de 400 watts você tem 9,81 amperes. Tá? Corrente de operação é aquela corrente que foi explicada nos vídeos anteriores. Tensão de operação também e a potência é tranquila. Agora a gente tem uma informação nova que é essa em roxo, que é essa Open Circuit Voltage. O que é isso? É a tensão circuito aberto. Ah, mas que circuito aberto? Que tensão é essa? Imagine que você colocou a placa no sol, tá? Na melhor condição, e você não tem nada conectado a ela. Você não tem nenhuma carga conectada a ela. A hora que você pegar um multímetro e medir a saída da placa, você vai encontrar essa tensão aqui, que é uma tensão bem mais alta, tá? Inclusive a gente vai falar nos futuros vídeos aí que essa é uma tensão usada para projeto, no caso, para a gente poder projetar os nossos sistemas, tá? Essa informação em cinza, que é o Short Circuit Current, a gente já explicou também, que é a corrente de curto-circuito. Aí essa informação em amarelo, que é eficiência do módulo, a informação é o quanto de irradiância, o quanto está chegando de luz solar, ele transforma em energia elétrica. Temperatura de operação do sistema. Nesse caso aqui, essas placas trabalham de menos 40 graus até 85 graus centígrados. A tensão máxima de trabalho que a gente pode trabalhar com essas placas, ligá-las elas em série, até 1500 volts, ok? Em rosa aqui você tem os fusíveis para ser usado na série. O fusível máximo para ser usado nessa série é até 30 amperes, tá? E a tolerância de potência aqui embaixo pode ser aproximadamente mais 5 watts. Talvez ele gere um pouco mais do que a potência que ele está mostrando aqui em cima, tá? Depende muito da condição do que a placa está exposta. E aqui a gente já tem outros dados elétricos, mas numa condição diferente, tá? Aqui você pode ver que na frente tem NMOT. Aí já é uma condição diferente, é uma condição onde a sua irradiância, onde você pode ver aqui embaixo, que a sua irradiância está com 800 watts por metro quadrado, não mais 1000 watts por metro quadrado, tá? E você está falando de uma temperatura de 20 graus Celsius. Então é mais uma informação para você
ter como base o como ele varia, tá? Dependendo das condições onde está instalado, a temperatura, a incidência solar, tá? Tem uma diferença muito grande. Potência nominal aqui no caso, você pode ver que ela cai pra caramba de 380 watts, ela cai para 283. Vamos se ater aqui ao de 380 watts, tá? A gente não precisa ler tudo aqui. Tensão de operação, que antes estava por volta de 40 volts, está com 37,2. Corrente de operação já caiu para 7,6, era 9,5. A tensão de circuito aberto, que estava bem mais elevada, caiu para 44,8. E a corrente de curto-circuito, que estava por volta de 10, caiu para 8,08. Então dá para você perceber que, dependendo da variação, a incidência solar, a temperatura, a geração muda e muito, tá? E agora a gente vai entrar numa informação que é importante pra caramba. Aqui no caso a gente tem uma curva, um gráfico da placa de 400 watts. O que eu tenho aqui? Eu tenho duas curvas. Eu tenho a curva número 1 e a curva número 2. A curva número 1 é relacionado à incidência solar, tá? E a curva número 2 é relacionado à temperatura da placa. O que a gente pode ver aqui? Que o eixo vertical é da corrente elétrica, tá? Em amperes. E o eixo horizontal é o da tensão elétrica, em volts. Você pode ver que o eixo vertical aqui está circulado de azul e o eixo horizontal está circulado em laranja. O que a gente tem aqui? A gente tem 5 curvas diferentes, tá? A gente tem a curva em vermelho, que é para uma incidência de 1000 watts por metro quadrado. Uma curva em cinza escuro, que é para uma incidência de 800 watts por metro quadrado. Cinza claro, que é para uma incidência de 600 watts por metro quadrado. A curva laranja, que é para uma incidência de 400 watts por metro quadrado. E a curva amarela, que é para uma incidência de 200 watts por metro quadrado. Você pode ver que, conforme a irradiância muda, ela altera o eixo da corrente. Ou seja, se você tem uma irradiância menor, você consequentemente vai ter uma corrente menor no seu sistema, na sua geração. Dessa incidência solar. Se a gente pegar e traçar uma reta aqui, a gente pode ver que a gente tem uma variação na potência da placa. É isso mesmo que você pode ver. Mesmo com a corrente constante até os 30 volts aqui, eu não vou conseguir ter a melhor potência, extrair a melhor potência da placa, tá? Eu tenho um ponto que é um ponto chave, onde eu tenho a melhor geração possível. Nesse caso aqui, eu peguei uma tensão de 30 volts, né? Eu tracei uma reta aqui, uma tensão de 30 volts e uma corrente de aproximadamente 10,5 amperes. Eu tenho uma geração de 315 watts. Lembrando, isso é uma placa de 400 watts, tá? E qual é o ponto onde eu vou achar uma melhor incidência? É esse ponto aqui, tá? Onde eu encontrei 40,8 volts na reta azul, tá, pessoal? 40,8 volts e 9,81 amperes. Na conta aqui, está dando 400 watts, que é a potência nominal da placa. E esse ponto onde você extrai a melhor potência, ele tem um nome, tá, pessoal? Ele é o MPP, é o Maximum Power Point. É o ponto onde você vai extrair a maior potência da placa. E agora vamos lá para a curva 2. O que a curva 2 nos diz aqui? A curva 2 nos diz o seguinte, que conforme eu tenho um aumento da temperatura, eu tenho uma redução pequena, mas significante da tensão de saída das placas. Então, se você pegar essas duas informações, você vai entender que a melhor condição para sua placa trabalhar é onde tiver a maior irradiância e aonde tiver a menor temperatura, tá, pessoal? Então, é um mito esse negócio, que tem muita gente que fala que quanto mais quente, melhor. Não é. O que a placa transforma em energia elétrica é o que ele pega através da irradiância solar, tá? Não é através de calor. Senão você tacava fogo na placa e ela gerava energia, né?
mesmo a temperatura tem um efeito considerável na geração. Como a gente pode ver aqui, nesse ponto onde eu tracei uma reta aqui, a gente tem 10,8 amperes e 31 volts. Está tendo 334,8 watts sendo gerado. É bem abaixo dos 400 watts que a placa pode gerar, né? Você está tendo aí uma eficiência de 83,7% do que ela poderia gerar e você está tendo uma perca de 16,3%. Se você considerar que a eficiência das placas não são tão altas, essa perda com certeza é muito significativa. E assim, pessoal, se ficou alguma dúvida, se ficou algo não ficou muito claro, põe aí nos comentários aí que a gente responde com o maior prazer, tá?